Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Nós estamos celebrando a 19ª semana do Tempo Comum. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Jesus conclui o discurso sobre a igreja e o tema é o perdão. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como percebemos, o tema central da nossa reflexão hoje é o perdão. Com a temática do perdão, Jesus conclui o discurso sobre a igreja. O texto, como acabamos de perceber, é motivado pela pergunta de Pedro: Quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Pedro
já sugere uma cifra bastante generosa. 7 vezes. Jesus eleva o número para uma cifra indefinida, o que significa sempre. O perdão, à semelhança daquilo que Deus faz conosco, não é uma questão matemática, numérica. É talvez a principal característica das comunidades cristãs. Exatamente porque tem como fonte o ato salvífico e misericordioso da cruz no Calvário. Para exemplificar, Jesus conta a parábola de um rei misericordioso e de um devedor implacável, um servo cruel. A linguagem da dívida é usada como metáfora para o pecado. O primeiro empregado deve ao rei uma enorme fortuna, 10.000 talentos, mais de 100 milhões de denários. O denário é o salário de um dia de trabalho. A imensa quantia provoca assombro. O segundo empregado deve ao primeiro apenas 100 denários. Ele pede clemência ao rei, o empregado primeiro pede clemência ao rei e o rei perdoa toda a sua dívida. Só que o primeiro empregado não tem a mesma atitude com o seu companheiro. O pedido é o mesmo: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Implacável e cruel, ele entrega o seu companheiro à prisão. O rei sabe do ocorrido por meio dos outros empregados. O rei fica profundamente enfurecido e castiga o seu empregado duramente. Jesus utiliza a parábola para dizer: quem recebe a imensa misericórdia de Deus deve aprender a ser misericordioso com o próximo. A morte de Jesus na cruz é a medida máxima do perdão. Maria Santíssima, Maria Madalena e o discípulo amado são testemunhas, não somente das palavras de Jesus, que perdoa os seus algozes, mas são testemunhas, sobretudo, do próprio gesto pleno, que é a sua morte, como fonte inesgotável de perdão. Perguntemo-nos: eu tenho conseguido perdoar sempre e sem medida? Gostaria de concluir lembrando um fato muito importante. Na Diocese de Garanhuns há um servo de Deus, Dom Francisco Expedito Lopes. Eu sempre o chamo de o apóstolo do perdão. Em 1957, ele foi vítima de um atentado. Recebeu 3 tiros disparados por um padre, o padre Osana. O fato aconteceu às 18h30 do dia 1º de julho. Dom Expedito foi levado para o Hospital Dom Moura e morreu na madrugada do dia seguinte, às 2h15 da manhã do dia 2 de julho. Dom Expedito morreu no hospital. Foram 8 horas no leito de morte. A única palavra que Dom Expedito teve em seus lábios foi: perdão para este pobre sacerdote. Dom Expedito ofereceu a sua vida pela santificação do clero e pela santificação dos seminaristas.
Perdão, perdão e perdão foram as palavras que estiveram no coração deste servo de Deus. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.